Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Nós vamos iniciar nossa aulinha de matemática de hoje. Deixa eu ajeitar aqui, que acho que estava muito baixo para vocês verem, né? Então, como vocês estão vendo ali, na lousa nós temos frações nós vamos iniciar, tá? O começo agora, vocês vão ver que é algo que vocês já viram, tá? Como sempre nas matérias, né, de quinto ano, vocês relembram o que vocês já viram e depois vem a matéria com um pouco mais de dificuldade, tá? Um grau de dificuldade um pouco maior. Então, nós vemos aí fração, tá? Fração vocês com certeza já viram nos outros anos. Nós vamos iniciar um novo capítulo dessa matéria, que é a página 142 e 143. Frações, então, tá? Vamos ler esse pedacinho, olha. A água é uma substância essencial à vida e é abundante no nosso planeta. No entanto, grande parte dessa água é salgada e está contida nos oceanos. Aproximadamente 2/3 da água doce estão nas geleiras e menos de 0,02 de água doce é acessível para o consumo. Então, ali nós vemos algumas frações, tá? Não estão escritas em números, mas estão faladas. Então, as frações, além de nós termos elas escritas, igual é o caso dessa daqui, ó, tem como nós escrevermos ela apenas com palavras, né? Não apenas com números. Então, nós vamos ver aqui o início, olha. 144 e 145, eu quero que vocês leiam tudo, tá? Ó, reconhecendo números fracionários. Então, nós temos em várias coisas no nosso dia a dia as frações. Por exemplo, nessas ferramentas aqui, são chamadas de chave de boca, tem lá frações, olha, para saber o tamanho que é a boca da ferramenta ali, para saber que ferramenta usar em cada parafuso, tá? Por exemplo, na massa de uma pizza, olha, 2,5 xícaras de farinha, 2/4 de xícara de leite, 1/4 de xícara de óleo e aí por diante. Então, no nosso dia a dia, nós vemos a fração em várias coisas, em vários lugares, em receitas escritas ou em algo que nós vamos fazer, que temos que saber como ler e como reconhecer essas frações, tá? Então, leiam tudo aqui. Aqui na 145, vocês vão ver que as frações no Egito, olha, como surgiu a fração no Egito, como eles representam as frações deles em desenhos, bem dizer, né? Em desenhos egípcios ali bem diferentes, né, dos nossos. Então, é só uma pincelada para vocês verem como surgiu a fração deles, como que nós vamos iniciar as nossas frações também. 146, então, olha, vocês vão fazer duas atividades. Identifique e contorne as frações em cada situação a seguir. Nós temos ali, olha, uma pesquisa do IBGE, que tem uma fração, vocês vão contornar. Depois nós temos ali, olha, por exemplo, eu não me lembro agora o nome, mas é um local no carro da gente que mostra o tanto de gasolina que tem no tanque, se é 1/4, se é meio tanque que está cheio, ou se é 3/4 e aí por diante. Então, vocês vão contornar a fração em cada uma dessas situações. Aqui, olha, a fralda descartável está dizendo ali que pode se decompor na natureza, a tampa da garrafa se decompõe, leva tanto de tempo, a 1/3 de tempo para se decompor, tá bom? Então, vamos identificar as frações em cada uma dessas situações. E aqui no exercício 2, olha, nós vamos desenhar uma situação em que apareçam frações. Depois apresente aos colegas que vocês desenharam. Não tem como apresentar, mas vamos fazer ali, então, as frações. Vamos tentar pensar no nosso dia a dia. Vocês podem desenhar, vamos fazer mais que uma, gente, dá para nós fazermos mais que uma. Vamos pensar no nosso dia a dia. Pizza, que é dividida, laranja é dividido, né, em partes iguais. A fração tem que ser partes iguais, tá? O que mais? A gente pensou em coisas de comer. Vamos tentar pensar em outras coisas. Por exemplo, se você pega um pau, né, um pedaço de madeira, um cabo de vassoura, por exemplo, e vai fazer alguma atividade ali artesanal com aquele cabo de vassoura, só que precisa de pedaços de tal tamanho, né? Então, você vai medir e dividir aquele pedaço em tantos pedaços menores, tá? Então, vamos tentar pensar e colocar pelo menos duas situações no nosso dia a dia onde nós podemos
utilizar a fração, tá bom? Então, fazendo ali 146. Aí, nós vamos seguir um pouquinho mais, olha, fração de um inteiro, 147. Ali já dá o exemplo para vocês, olha, pegarem uma folha, dividi-la ao meio. Aqui fala cartolina, mas cartolina podemos até perder essa cartolina. Peguem uma sulfite, tá? E aí vão dividir ela ao meio. E vão seguindo ali o que tá dizendo, tá? A fração aqui, por exemplo, 1 e o 2 embaixo, é o que a prof colocou na lousa, que esse número que está em cima, ele tem um nome, o que está embaixo, ele tem um outro nome. E o de cima representa uma coisa, o de baixo representa outra. Então, nós precisamos decorar isso daí, ó. Vamos lá. Então, aqui, 1 em cima, 2 embaixo. Opa! O número de cima, sempre, ele vai se chamar numerador. Número de cima, numerador. De baixo, denominador, tá? Isso nós precisamos decorar, que nós vamos usar bastante ainda. A parte de cima, gente, mostra a parte que nós usamos. Por exemplo, se eu peguei uma laranja, dividi ao meio, então eu dividi a laranja ao meio, ela ficou sendo duas partes, que é o número de baixo, olha lá, ó, a parte dividida, então ela foi dividida em 2, e eu comi apenas uma parte da laranja, então eu comi a parte de cima, que é o 1, tá? Ó, 1 meio. Então, a parte de cima é a parte que eu utilizei, a parte da laranja que eu comi. A parte de baixo, que é o 2, é quantas partes foi dividida aquela laranja, tá bom? Então, de cima, numerador, de baixo, denominador. Em cima, a parte que eu vou usar, de baixo, a quantia que eu vou dividir. De baixo, a parte que eu vou dividir. Se é 2 ali, dividir ao meio, tá bom? E aqui, então, mostra já uma atividade para vocês fazerem, tá? Para vocês representarem as frações relacionada a esse quadrinho aqui. Em quantos foi dividido? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Esse 8 vai aonde? Embaixo ou em cima? Embaixo, sempre representando em quantas partes foi dividida. Então, o 8 vai embaixo, tá bom? E quantas partes eu utilizei, então? Tá? Quantas partes eu utilizei? Aí vão olhando direitinho ali para vocês fazerem 147, tá bom? Agora ali, olha, 148, como nós lemos cada fração, tá? Como nós lemos. Então, nós temos ali, olha, as frações menores que 10. Então, tá lá o 1 em cima, o 5 embaixo, 1/5, tá? Os exemplos que eles estão dando. 2 em cima, 7 embaixo, 2/7. 4 em cima, 9 embaixo, 4/9. Agora, as frações maiores que 10, olha. O 3 em cima, o 16 embaixo, 3/16, tá? 16/. O 18 em cima, 50 embaixo, 18/50. Agora, frações igual a 10, 100 ou 1000. Então, nós lemos décimos, centésimos ou milésimo, que está lá os exemplos. Olha, 2 em cima, 10 embaixo, 2 décimos. 7 em cima, 100 embaixo, 7 centésimos. 12 em cima, 1000 embaixo, 12 milésimos, tá bom? Agora aqui, exercício 1, vamos fazer também. E o 2 é mais ou menos o que a prof colocou ali, tá? Então, olha, escrever a fração representada pela pintura ali. A parte em azul, olha. Escreva uma fração para representar a parte pintada de azul em cada figura. Então, vamos ver o que a prof fez aqui, olha, a figura A. Eu não coloquei todas aqui, mas é só pra gente ter um exemplo da lousa para vocês fazerem o 2, tá bom? Não coloquei os 3 exemplos ali, sim. Então, vamos aqui, olha, um quadrado dividido em partes iguais. Então, foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. 4. Eu já tenho que número aqui agora? Em quantas partes foi dividido, né? E onde eu coloco ele aqui, em cima ou embaixo? Em quantas partes foi dividido aquele produto, ou aquele alimento, ou a figura, sempre será a parte de baixo. Então, foi dividido em 4, vai ser o número de baixo, que é o denominador. Agora, quantas partes eu utilizei? Olha lá, eu utilizei 1, 2, 3, então é o número de cima, que é o numerador, tá bom? Então, em quantas partes foi dividido, sempre será o número de baixo. Quantas partes eu utilizei, o número de cima. Mas e agora, como que eu leio essa fração? 3 quartos, tá bom? Ó, 3 quartos, ok? Como eu leio e como eu escrevo daí.
tá bom? Agora vamos ver o B, ó. Quantas partes eu dividi essa pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Então, é o denominador. Sempre de baixo é quantas partes eu dividi. Denominador. Quantas partes eu comi? Eu comi apenas uma fatia, uma parte, tá? Que seria o numerador. Como eu leio essa fração, então? 1 sexto, tá? Ó, 1 sexto. Certo, gente? É apenas o nosso início da fração para vocês relembrarem o que vocês já viram lá no passado. Então, 148, os exercícios. 149 também é exercícios, tá bom? Também exercícios sobre isso daí. Fração, como se lê e coisa e tal. O exercício 5, a página 150, exercícios 5, 6 e 7, também sobre isso. Para vocês olharem a figura ali do copo, tá? A quantidade de líquidos e ver qual fração que ela representa, ver ali também a parte representada em vermelho em cada figura, aqui também, tá? Em decimais, em décimos, centésimos e milésimos. Agora aqui, a 151, nós vamos até aqui. Aqui, para nós fazermos esse exercício 8, vocês vão pegar o material complementar. Tá bom? Aqui fala para juntar com 2 amigos, gente, mas não tem como, né? Então, vamos ver, olha, a página 19, vamos ver no nosso material complementar. Qual seria a página do nosso material complementar? Página 19, deixa a prof achar ali, ó. Aqui é essa figura. Vocês destaquem, então, vocês vão ficar com essa parte destacada. Vocês estão vendo que tem uma tesoura ali, olha, vocês vão recortar a parte rosa, vão recortar tudo que estiver empontilhado. Então, vai ficar partes separadas, olha. O rosa separado, verde separado, azul separado, vermelho separado, amarelo separado, roxo separado, laranja separado, tá? Ah lá, olha, onde tem a tesourinha para recortar, onde tem o pontilhado para recortar. Então, vocês vão utilizar essas figuras geométricas aqui separadamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser 7 partes. É como se fosse o Tangram também, tá bom? Então, vamos utilizá-lo nessa atividade que a prof falou aqui da página 150, ó. Vamos lá, página 150, deixa eu voltar lá que misturou aqui, ó. Página 151, tá? E através dessas, eles têm um número, ó. Cada figura dessa tem uma letra, né? 2 letras, TG, de tamanhos, ó, P, TP, Q, TP e TM. Com essas figuras, através dessas figuras, vocês vão observar e olhar a pergunta que eles estão fazendo para a gente responder observando essa figura da página 19, tá? Tudo sobre frações, é o início apenas. Façam bem direitinho, tentem relembrar o que vocês já estudaram, porque depois, gente, aí vai ficar bem mais dificinho, tá? Mas a gente relembrando essa matéria de agora, que vocês já fizeram no passado, vamos relembrar agora, vai ficar mais fácil da gente aprofundar um pouco mais nessa fração, tá? Faremos continhas com fração e outras atividades depois com frações. Mas é isso. Da página 142 até 151, então, fazendo atividades sobre fração. Como se lê, qual o nome do número de cima, qual o nome do número de baixo, onde eu coloco a quantia que eu dividi e onde eu coloco a quantia que eu utilizei, tá bom? Tudo isso para nós relembrarmos sobre a nossa fração, tá? Beijo para vocês, boas atividades e até mais!